Muito bem, e hoje nós temos o prazer de receber uma grande profissional aqui do direito, a doutora Eliana Galvão. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Roberto, por esse convite. É um prazer estar aqui com você e participando do seu programa. Obrigada. O prazer é todo nosso e hoje ela trouxe um assunto muito interessante que eu tenho certeza que vai te interessar. É a questão dos convênios médicos. É algo que a gente paga o imposto para ter a saúde e a gente não consegue, acaba pagando um convênio. E muitas vezes isso dá uma dor de cabeça, não, doutora? É isso mesmo, Roberto. Nessas nossas conversas aí a gente fala que muitas vezes a relação com o convênio médico ela é muito intensa dentro da família, né? Em especial quando a gente tem criança, quando tem o pessoal da terceira idade, quando a gente tem uma saúde um pouco mais frágil. O nosso assunto aqui, ele vem justamente para tratar da sua relação com o convênio daquelas pessoas que não têm acesso à informação. Porque um empresário, um comerciante, quem está no RH de uma empresa, tem o contato com essas informações. Então hoje a nossa conversa é para aquela pessoa que está desassistida, que precisa do convênio, precisa das consultas e muitas vezes não tem para quem perguntar. É um assunto muito importante. É bastante interessante porque eu já vi muita gente reclamando, doutor, que o exame demora, porque aí jogam para depois de 6 meses, depois está aparecendo o SUS, né? O SUS ainda funciona até melhor em alguns casos aí. Primeiro, qual o primeiro procedimento quando tem problemas com o pessoal do convênio, doutora? Então, como nós estávamos conversando, então, meu amigo, minha amiga, lembra-se sempre que a gente precisa ter tudo documentado para você poder exigir na Agência Nacional de Saúde, para exigir perante o PROCON, para exigir perante o Poder Judiciário, quando o seu direito enquanto consumidor é ferido. Então, veja, você agendou o seu exame, tem um prazo, tudo tem um prazo, tem inclusive uma cartilha publicada pela ANS. Quem tiver computador, entra lá no site da ANS, www.ans.gov.br. Fala devagar, é importante essa informação. Olha, quem tiver o computador, um filho, um vizinho, um parente que tem o computador, que tem a linha de internet, então a ANS, ela publicou uma cartilha que ela relaciona lá todo o direito que você tem com relação ao convênio médico, os prazos estabelecidos através de uma cartilha. Então você acessa o www.ans.gov.br e lá você vai entrar no link da cartilha com relação aos seus direitos e deveres com o convênio médico. Então você tem acesso. Hoje a nossa obrigação aqui é despertar a sua curiosidade para esses fatos que muitas vezes são desconhecidos. Então, a gente já até está antecipando. Tem mais curiosidade, quer mais informação? Você entra no site da ANS. O que é a ANS? Agência Nacional de Saúde. É um órgão governamental que ele fiscaliza a atuação dos convênios médicos. Tanto é que os convênios, Roberto, eles não gostam quando a gente denuncia alguma falha do convênio, porque a ANS, ela pode multar o convênio médico e essa multa pode ser de 80 a 100 mil reais. E ainda, se for recorrente essas falhas do convênio, a ANS pode determinar a proibição de comercialização de novos planos de saúde. Pode determinar o afastamento da direção do convênio médico, tá? Quando fica demonstrado que eles são incapazes e estão incapacitados de gerenciar aquela situação. Então, você que é consumidor, você que usa o convênio médico com regularidade, que necessita do convênio médico, que tem muito sacrifício de pagar o convênio médico, se houver falha, você denuncie, porque somente através da denúncia o órgão governamental ele vai ficar sabendo das irregularidades e ele pode tomar providência. Então a gente não pode se calar, porque se a gente se calar,
não só o nosso direito é ferido, como vai também dificultar o direito de outras pessoas. Então a gente precisa agir, sim. Ela me trouxe uma tabela muito interessante aqui, pessoal, com relação a prazos máximos para atendimento. Vamos começar aqui, por exemplo, consulta básica, pediatria, por exemplo. Você está com o seu bebê, está com uma tossinha, nada muito urgente, né? Mas você está preocupado porque já está uns 3 dias com tosse, aí vai pedir um pediatra. Existe um prazo para esse atendimento, para essa consulta? Sim. Aí até vou fazer um parênteses. Não esqueçam que existe o prazo de carência. Passou o prazo de carência, né, que você lá aderiu a um convênio médico, aí tem o prazo de carência, a gente está afastando a situação de urgência e emergência. Urgência e emergência, você vai ser atendido no pronto atendimento de imediato, né? Não é o caso de urgência. Eu tenho lá meu bebezinho, eu preciso passar em consulta médica. Aí eu ligo para agendar. O convênio médico é obrigatório, ele tem que agendar em 7 dias. Então, em 7 dias, ele é obrigado a agendar essa consulta básica de clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, tá? Então, 7 dias. Aí quer ver uma outra curiosidade, Roberto? Consulta em demais especialidades, por exemplo, ortopedia, uma endocrinologia, de repente um hematologista, né, um cirurgião, um médico vascular, né? Então essas são outras especialidades. Então 14 dias. Então quando você liga para agendar, a sua consulta tem que ocorrer no máximo até 14 dias. Então passou de 14 dias, aí você já pode fazer a reclamação. Aí vamos mais além, né? Uma consulta com uma sessão de nutricionista, né? 10 dias. Não somos nós que estamos falando, a própria Agência Nacional de Saúde. Uma consulta, uma sessão com psicólogo, 10 dias. Então tem 10 dias. Passou de 10 dias, o convênio médico ele já está em falha com o consumidor, em falha com o conveniado. Uma sessão com fisioterapeuta, 10 dias. Então eu tenho muitas vezes casos que aparecem e falam assim, olha, eu estou desesperado porque eu preciso de uma consulta e marcaram só para o mês que vem. Ou para daqui 45 dias. O convênio está em falta, não pode, tem um prazo. E é muito comum, né? Muito comum. Um exemplo, eu tive um parente que foi agendar uma consulta através de convênio e numa conversa ele achou que aquilo era normal. Tá? Então ele estava conversando num churrasco de família, falou, olha, eu tenho médico, eu marquei e, nossa, olha a demora, vai daqui 45 dias. Falei, tá errado, não pode, tem um prazo, porque a saúde, ela não espera. De repente, em 45 dias pode se agravar. Mas, né? Doutora, digamos que o convênio chegou lá, o nosso telespectador está igual a Lucy, belga, está nos acompanhando aqui, e digamos que ela ou o Marcos Lins, que estão nos acompanhando, vai no convênio e a senhora falou que são 14 dias, é uma outra especialidade. E aí o convênio fala assim, ó, somente daqui a 45 dias ou daqui a 30 dias. Então, o que ele deve fazer? Então o que você deve fazer? Primeira coisa. Né? Lembre-se bem, você que está ouvindo o programa do Roberto, você que se utiliza muito de convênio, sempre tenha tudo documentado. Então você vai ligar para o convênio, vai dizer que você não pode esperar por 45 dias, 30 dias, 25 dias, você não pode esperar e que você exige que isso seja reduzido e que se cumpra a tabela da Agência Nacional de Saúde, da ANS. Aí você vai se acautelar de falar assim, qual é o nome de quem está te atendendo via telefone e fala, eu quero o número do protocolo, tá? Eu quero o número do protocolo. Aí você anota o número do protocolo, tá? Eu vou mais adiante.
Você também pode fazer, além de ligar, você tem que ligar para a sua operadora, vai fazer a reclamação, vai se acautelar de pegar o nome de quem quem está te atendendo e o número do protocolo. Eu já tive situações que o cliente falou assim, mas na hora que eu fui pedir o protocolo, desligou. Você liga novamente, tá? Você liga novamente e pede o número do protocolo. Você tendo o número do protocolo, você vai exigir providências. Se possível, ligue na ouvidoria. Tem lá, se você entrar no site da sua operadora, sempre tem lá. Fale conosco, ouvidoria. Você liga na ouvidoria do convênio, né? E fala, olha, eu fui marcar uma consulta médica, falaram que só daqui 45 dias, eu não posso esperar 45 dias, a ANS diz que é 10 dias, né? Então eu preciso de providências. O protocolo, eu já fiz a reclamação, o protocolo é tal, porque para você ligar para a ouvidoria do seu convênio, você precisa ter um protocolo. Aí você, quando ligar para a ouvidoria, você fala assim, eu também quero um protocolo e um registro dessa minha reclamação. Ou via SMS, ou me dá um número aí do protocolo, ele vai te dar. Não foi agendada a consulta, nem o convênio estabeleceu nenhuma outra forma. Às vezes o convênio vai falar assim, olha, a gente não tem essa consulta aqui em Guarulhos, mas nós temos lá no Tatuapé, né? Então a gente tem um profissional disponível lá no Tatuapé. Quando é município ou limítrofe, vizinhos muito próximos, né? Então o convênio ele achou essa solução. Aí você pode ir à consulta médica. Agora, se a especialidade está num outro município, tipo Barueri, aí você não tem condição, o convênio médico é obrigado a patrocinar o seu transporte, ou te levar ou pagar a sua condução, tá? Isso está na ANS, né? Não pode ser limítrofe, muito vizinho. Tem que ser, por exemplo, como o Roberto mesmo falou, lá em Barueri, Osasco, Mariporã, Osasco, Atibaia. Pode acontecer. Você fala, olha, como eu tenho urgência, mas o convênio tem que patrocinar o meu transporte. O convênio não arranjou nenhuma solução, tá te enrolando, falando que que para você ligar amanhã, depois da manhã, semana que vem, que vai te mandar um e-mail e não te manda um e-mail. Aí você vai entrar no site da ANS, né? www.ans.gov.br. Aí você vai entrar no link Espaço do Consumidor. Aí lá você vai entrar no atendimento, né? No outro linkzinho, né? Para você apertar lá, você vai entrar no atendimento e você vai fazer a reclamação. Para você fazer a reclamação na ANS, você precisa ter o número do protocolo. Então você vai colocar lá na reclamação, olha, eu liguei para o convênio, estou aguardando, já fiz a reclamação na ouvidoria do meu convênio, então o protocolo tal e o protocolo tal, e até agora o convênio não me deu nenhuma solução. Então você tem que fazer, você vai ver que imediatamente o convênio, aí a ANS geralmente dá um prazo de 5 dias, aí o convênio médico é comum que ele entre em contato direto dando uma solução para o seu caso. Nos acompanhando a Lucibelga e o Marcos Lins, ele fala assim, ó, parabéns pelo programa e obrigado por essa excelente entrevista. Muito esclarecedora. Eu particularmente não sabia desses prazos, já fiquei muitos dias além desse prazo para passar em consulta médica base, doutora. Isso, é porque a gente não sabe, é Marcos, né, Marcos? Marcos. É muito comum e você não é culpado disso, né? Nós, pessoas normais, consumidores, né, que muitas vezes passamos por um sacrifício muito grande para manter o nosso convênio, a gente desconhece essa informação e o convênio, ele faz o possível para não te informar, né? Então eu falo, se você tem essa dúvida, eu tenho certeza que você deve conhecer várias pessoas que têm essa dúvida. Entra lá no site da ANS, de repente você pode imprimir ou deixar gravada essa cartilha do consumidor com relação ao convênio. Lá tem todos os prazos. Ó, Marcos, eu vou te, serviço de diagnóstico por laboratório de análises clínicas. O convênio ele tem que agendar em 3 dias. Veja.
Não sabia. E muitas vezes você demora 15, 20, 30 dias. Análises clínicas tem um prazo. Porque se o seu médico, às vezes seu médico pede o exame com urgência, você precisa fazer uma cirurgia, ou ele está desconfiado que você tem alguma coisa, ele vai diagnosticar, ele vai estudar o seu caso, você não pode ficar esperando. Nem você, nem ninguém que tem um mal de saúde. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que é um pouco específica, talvez a doutora não saiba. Com relação, doutora, digamos que a senhora esteja com um problema recorrente e aí precisa fazer um exame de sangue ou fazer um ultrassom, aí o médico pede outro ultrassom muito próximo e o convênio, ele pode negar isso? Não, não pode negar, de forma nenhuma, é muito comum. Falar, mas por que tem que justificar? Não, não pode, porque quem sabe da necessidade é um médico. Então você também vai agir da mesma forma. Aí o convênio, não, você fez um exame e não pode fazer dentro de 1 mês, 2. Não. Então você vai agir da mesma forma. Você entra em contato. Olha, tem que sempre ter o número do protocolo, tá? Você anota lá, já vai ligar, já tenha lá um caderninho, um papelzinho para anotar. Você vai fazer a reclamação no convênio, vai fazer na ouvidoria e na ANS, tá? Aí você vai ter mas se acautele de ter a justificativa do médico. Por exemplo, uma vez eu fiz uma endoscopia e 3 meses depois eu tive que fazer outra, né? Aí, mas eu me acauto, como a gente lida com isso, então para mim é muito comum, então eu acabo sabendo como fazer, mas eu sei que muitas pessoas não têm essa noção. Então, se o médico pedir, acontecer que nem comigo, então você fala, doutor, dá para o senhor justificar aqui por que eu tenho que fazer? Tá? Porque você mandando isso para o convênio se recusando, você já tem materialidade, matéria, papel, forma, né, de exigir, inclusive, fazer a reclamação na ANS e juntar, falar, olha, o meu médico pediu, né, eu vou ter que refazer por uma questão de controle e o convênio médico está negando. Ou ela está me falando também sobre remédio off-label. Off-label. O que seria off-label? Então, nossa, olha que termo difícil, né? Então, veja bem, a Presidência da República, ele sancionou a Lei 14.313 de 2022, que é conhecida como a Lei dos Medicamentos Off-Label. O que é isso? Por exemplo, eu vou usar como exemplo a Covid, né? O Covid, logo que surgiu, né, a pandemia, os médicos eles iam experimentando vários medicamentos que muitas vezes não se sabia, não sabia se era recomendado ou não, para fazer os testes para ver se havia um resultado. Então, o medicamento off-label é esse, é um medicamento novo, muitas vezes que tem princípios ativos para uma outra doença, mas que se descobre no decorrer do caminho que ele pode ser usado para uma outra doença, tá? Muitas vezes isso não é reconhecido nem pela Anvisa. A Anvisa não reconhece, mas a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, muitas vezes ele reconhece que determinado medicamento pode também ser utilizado para uma outra doença, às vezes de forma experimental ou não, tá? Então, agora o SUS, o médico, desde que o médico, aí a responsabilidade é do médico, se o médico atestar e exigir a utilização desse medicamento, o SUS ou o convênio médico, eles são obrigados a fornecer esse medicamento. Um exemplo, isso eu ouvi uma cliente lá do escritório, ela disse que ela teve um determinado problema de pulmão, tá? Salvo o melhor juízo, foi uma embolia pulmonar, e o médico recomendou o Viagra, porque ele é vasodilatador, tá? Então, veja, o Viagra, ele pode ser, inicialmente, para problemas coronários, de coração, né? Depois, com utilização para relacionamentos de forma íntima para o casal, né? E agora, muitas vezes... Repete essa questão. Essa última sobre o Viagra. O Viagra, ele pode vasodilatador e também em casos íntimos.
Também, né? Então, aí, muitas vezes é utilizado para isso. Mas se descobriu, né, que o Viagra, ele pode ser utilizado em alguns problemas de pulmão. Aí chega lá no SUS, olha, eu preciso desse, o médico recomendou, não, a gente não vai fornecer na farmácia de alto custo, não, porque não é para o fim específico. Na bula não está relacionado a esse tipo de problema de saúde, não. Tá? Então, o medicamento off-label é aquele medicamento que muitas vezes não está especificado na bula para a utilização daquele problema de saúde. Tá? Então, desde que aí o médico, a responsabilidade aí é do profissional da área de saúde. Se o médico atestar e recomendar a utilização, nós estamos usando aqui o SUS ou o convênio médico, ele vai ser obrigado a fornecer. Mas aí a responsabilidade é do profissional que está prescrevendo aquele medicamento. Pessoal do projeto Além do Desapego está conosco, professor Tadeu, um monte de gente aqui. Francisca Francilene. Eu conheço uma Francilene. Parabéns, o programa está muito bom. Legal, obrigado aí o pessoal que está nos acompanhando. Quem mais aqui? A questão de aumento dos convênios. A Lucia está perguntando por que o governo autorizou o aumento dos planos de saúde, mesmo estando em uma situação em que as pessoas estão sem trabalho, até para comer, quem dirá para pagar convênio? Aí é uma questão aí legislativa, legal e econômica, né? Então a ANS ela determina o montante, não é aumentar aleatoriamente. Se aumenta aleatoriamente ou que desrespeite os índices da ANS, né, do Ministério da Saúde, que é ele que faz as recomendações. Então você pode ingressar com uma ação para rever esses valores, desde que ele seja abusivo e fira os dispositivos de lei, né? Então aí não Deixa pode. eu perguntar uma questão. Eu sempre me incomodo com essa questão. Você fica a vida toda usando um convênio, doutora. Seu filho tem 15 anos, então ele paga o mínimo. Aí ele vai crescendo, envelhecendo, casa, tal. E aí conforme ele vai envelhecendo, e quando ele está novo, ele quase não usa o convênio. Quando ele mais precisar, que um tiver com 50, 60 anos, principalmente depois que chega nos 60, explode o preço do convênio. Eu falo o seguinte, que tanto é que por isso que precisa ter a fiscalização de um órgão governamental, que é a ANS. A Agência Nacional de Saúde, ela fiscaliza, inclusive, esses aumentos abusivos e absurdos, né? Por isso que a gente precisa exigir do convênio médico, que ele aumenta, né, excessivamente, muitas vezes, tanto é que na época da pandemia nós tivemos aí um afastamento, muita gente teve que parar de pagar convênio médico e migrou para o serviço público, para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, por não ter condição financeira de arcar com o convênio médico. Isso acabou inchando o Sistema Único de Saúde, né? Então isso foi sentido. Então precisa de uma fiscalização, porque os aumentos eles precisam ser coerentes e não abusivos. Então por isso que eu falo que a gente precisa fiscalizar, inclusive essa atuação. Por isso que é bom, entra lá no site da ANS, se informe, veja os índices de aumento. Quando vier um aumento, você entra na ANS, vê se está de acordo com o índice determinado, estabelecido pelo Ministério da Saúde, pela Agência Nacional de Saúde, faça o cálculo. Teve dificuldade, procura um advogado da sua confiança, procura a OAB, né, para que faça o cálculo para ver se o seu convênio está utilizando os índices determinados pelo governo. Agradecer a doutora Eliana Galvão. Acabou nosso tempo, hein? Quem quiser falar com a doutora Eliana, a melhor coisa é rede social, doutora. Procura lá. Rede social, pode, né, ou através do Roberto, da TBL, ou pode entrar no Eliana Galvão Dias, né? Minha rede social, vou ter o maior prazer de responder. Muito obrigada, viu? Então, entra nas redes sociais, Eliana Galvão Dias. Obrigado, doutora. Muito obrigada e boa noite para você. Mande um abraço para o Marcel. Sim, mando sim.